Pai do Senhor, meus irmãos, bom domingo, classe dos varões, nossa classe Abraão, grupo de varões, amém? Que eu estou postando esses vídeos da EBD, para que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor, amém? Mais um domingo, graças a Deus, na presença de Deus, na presença da palavra de Deus e virtualmente se comunicando com vocês, amém? Obrigado pela sua atenção, espero poder estar trazendo aqui de uma forma compreensível, mais um pedaço da palavra do Senhor, mas algo que a gente possa conhecer do Senhor que modifique a nossa vida. Amém? Nossa lição é a última dessa revista, livro dos Salmos, já apresentei para os irmãos, né? Para quem não conhece a nossa EBD, esse trimestre foi sobre o livro dos Salmos, e a lição de número 13 hoje, né? Que eu postei já no grupo, amém? É a última lição da revista, orando pela intervenção divina. Amém? Um assunto bem propício para o nosso momento, um momento de pandemia, um momento de problemas que a sociedade passa por um vírus de corona trazendo doença, por um vírus político bagunçando o nosso país de todas as formas, por interesses individuais de pessoas assim, pouca amor no coração, que não buscam solidariedade, não buscam compromisso para combater uma pandemia, um problema financeiro ou político, e nós estamos no meio de tudo isso, né? Estamos aqui, apesar de tudo, num país abençoado, um país que nós conseguimos até agora, apesar de tanta pressão, né, dessa pandemia, estamos aí sobrevivendo. Amém? É um país num clima agradável, numa terra boa, bênção do Senhor. Nós continuamos orando, né? O assunto de hoje é oração por nós, pela nossa família e pelo nosso país. Amém? Não deixe de fazer isso. Amém? E a nossa lição, então, tem como verdade aplicada, é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, né? Para mim, pela minha família, pela sua família e pela nação. Então, como eu disse agora há pouco, é fundamental que cada um de nós oremos por nós mesmos, pela nossa família e pela nossa nação, pelo nosso país. Amém? Mas aqui a verdade aplicada traz uma coisa assim bem crucial, que eu até coloquei numa propaganda que eu fiz ontem num post no Zap. Eu fiz uma pergunta: você tem uma vida de oração ou você tem orações na vida? Né? Nós começamos nossa vida com Jesus, parando alguns momentos, orando, principalmente nos momentos de dor, né? Mas com a nossa relacionamento com a palavra do Senhor, com o nosso relacionamento com o Senhor, nós devemos estar cada vez mais tendo uma vida de permanente oração. Isso que diz aqui o resumo da nossa lição. O discípulo de Cristo tem uma vida em permanente oração. Orar sem cessar, por si próprio, pela sua família e pela sua nação. Amém? Que o Senhor possa nos encher com sua palavra nesta noite. Eu vou ler uma parte do Salmo 144, que é o salmo de referência dessa nossa lição de hoje. Um salmo maravilhoso, eu vou ler até o verso 15, 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo.
Como o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me, tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que os filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos currais, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O versículo 15 são os 15 versículos desse salmo. Amém? Do livro dos Salmos, de número 144, referência para a nossa lição de hoje. Aleluia. Salmo 144. Nós vamos estudar aqui, tem um adendo na nossa lição, estudaremos nessa lição do Salmo 144, que nos conduz à reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu gosto muito de falar nesse assunto porque principalmente no que se diz respeito à oração. Né? Quando nós oramos, nós falamos com Deus, nós nos dirigimos a Deus, e quem não tem relacionamento com Deus dificilmente consegue orar da maneira que deve, com a confiança que deve, né? Com a simplicidade que deve, com a sinceridade que deve, com o amor que deve, com o grito de misericórdia que deve. Então nós precisamos conhecer a Deus, precisamos nos relacionar com Deus para entrarmos realmente numa oração eficaz. Aleluia! Então é essencial ter uma vida de constante oração, de constante conversa com Deus, de constante clamor a Deus. Um salmo que exalta a Deus, diz a parte 1 e 2 da nossa lição. Significativo o uso da expressão minha rocha. No verso 1 ele chama o Senhor de minha rocha. Transmite ideia de experiência pessoal e relacionamento com Deus. Então ele chama o Senhor de minha rocha. Nós vamos falar mais para frente, mas veja bem, ele fala que bendito seja o Senhor, minha rocha, adestra as minhas mãos e peleja os meus dedos para a guerra. Depois ele fala benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. Então o salmista aqui está transmitindo uma ideia de relacionamento, e ele pega a figura de rocha, que é uma figura bastante utilizada na época, que traz uma ideia de segurança, firmeza, proteção, refúgio que encontramos em Deus. Então, simbolicamente, a rocha significava, nós já lemos na última lição, o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, outro que edifica sobre a areia. Então, a dureza, a firmeza da rocha, a capacidade da rocha de sustentar, isso representa o poder de Deus, a firmeza que Deus nos dá, o sentimento de como se fôssemos uma casa, né? Enfrentando temporais, enfrentando a chuva forte, e firmados não numa areia que não nos dá a base, não nos dá firmeza, não nos dá confiança, mas firmados numa rocha, num lugar de sustentação. Então o salmista ali começa dizendo ao Senhor, bendito és tu, Senhor, rocha minha. Então não é, sabe, rocha. Rocha, apesar de ser rocha para quem quiser que seja, né? Ele está dizendo assim, rocha minha, ou seja, eu acredito que o Senhor existe, eu acredito no seu poder, eu te conheço e eu te considero, Senhor, como rocha minha. Para mim, o Senhor é uma rocha. Então, esse homem, esse salmista, ou você, meditando essa palavra, considera Deus como rocha, né? Como seu lugar de sustentação, como seu lugar de firmeza. Assim irá bem a tua vida, assim irá bem a tua oração com confiança no Senhor. Aleluia. Adoração e relacionamento. Notar a repetição das expressões no verso 2. Minha e meu. São preciosas lições para os discípulos de Cristo nesses dias
desafiadores que estamos passando. Não apenas cantar, clamar na hora do perigo, mas relacionamento. Veja bem, não estou dizendo só, está na lição pelo nosso comentarista, né? Então não que não se deva cantar, não se deva clamar na hora do perigo. Ele está dizendo assim, não apenas, né, na hora do perigo, mas relacionamento. Não sei se você pode imaginar um pai com alguns filhos, e isso às vezes acontece em muitas famílias, né? O filho que não tem muito intimidade com o pai, não tem um relacionamento muito íntimo com o pai, por algum motivo ele tem algum medo ou algum distanciamento, quando ele precisa de alguma coisa, ele vai procurar um outro irmão para ver se o irmão pede para que ele consiga aquilo com o pai, ou ele se coloca, principalmente quando é criança de repente expressa, né, um sentimento de tristeza, né, para que o pai tenha dó, para que ele consiga aquilo que ele quer, né, a criança já nasce, lá daqui a pouco já está chorando porque quer mamar, é nosso jeito, né, é o ser humano, né, mas aqui eles estão dizendo assim, que tipo de filho nós somos, né, será que nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai, né, íntimo, constante, frequente, ao ponto de que, em momentos de perigo, de dor, de fome, de tristeza, de necessidade, nós temos essa intimidade para chegar no Pai e dizer, Senhor, né, como se fosse o filho, chega no Pai e fala, Pai, estou numa situação ruim, aconteceu isso comigo, eu não sei o que eu faço, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma opinião, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um apoio, eu preciso de um carinho, eu preciso de uma palavra. O filho que tem intimidade com o pai, com a mãe, ele chega e fala, ele conversa, ele pede, ele agradece, ele dá, né? Então, o que a lição está nos mostrando hoje, meus irmãos, é isso, né? Nós precisamos ter intimidade com Deus, né? Muitas pessoas falam assim, você precisa ter crédito com Deus, mas é uma expressão boa, mas eu não gosto muito porque dá a impressão que a gente quer uma troca de favor com Deus, né? Eu faço muitas coisas para Deus, então quando eu precisar de Deus, Deus deverá, né, me ajudar porque eu mereço, né? Eu acho que é um pensamento que muitas pessoas têm, não estou criticando isso, mas eu gosto mais da palavra, eu gosto mais da ideia de você ter um relacionamento de amor com Deus, de intimidade com Deus, de amizade com Deus, para que quando você necessite, ele tenha, não a obrigação, mas ele tenha o prazer, a disposição, né? Vamos falar da lição mais para frente, a graça, a misericórdia para te atender. Não porque você merece, não porque você fez muitas coisas, não porque Deus ficou devendo um favor para você, mas porque Deus te ama, porque Deus te conhece, porque Deus te quer bem, porque Deus tem prazer em te ajudar, em te fazer o bem. Aleluia! Então vamos nesse pensamento seguir a nossa lição. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. A parte 1.3 da nossa lição diz da inferioridade do homem. Não precisa nem dizer muito, né? Se comparar o homem com Deus, né? Quanto inferior é o homem. Mas o salmista apresenta alguns contrastes, né? Contrastes, né? De comparação, contrários entre o homem e Deus. Deus é rocha, o homem é vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, ilusório, instável, que dura pouco. Assim é a vida do homem, né? Comparada com Deus é assim. E diz mais abaixo da lição, independentemente, isso é importante, né? O mundo não enxerga isso. Independente da posição ocupada ou da condição financeira ostentada e do conhecimento obtido, pode ser uma pessoa importante na nação, em algum lugar, pode ser uma pessoa rica, que ostenta, pode ser uma pessoa, né, conhecimento obtido, intelectualmente bem formado, nós não podemos transpor a instabilidade humana, por mais que a pessoa fale, eu tenho dinheiro, né? Por mais que a pessoa fale, eu sou importante, eu tenho poder, por mais que a pessoa fale, eu tenho capacidade intelectual, não pode transpor a instabilidade humana.
né? Dá uma doença, o camarada é rico, é pobre, se é lógico, tiver alguma riqueza, ele vai ter mais recursos para atendê-lo, mas acaba morrendo também, né? Então, o homem é inferior, muito inferior a Deus nisso, é instável, ele não tem controle sobre sua própria existência. Aleluia, isso está nas mãos do Senhor. Por um lado, somos transitórios, né, como eu disse. Por outro, a superioridade, estabilidade de Deus nos completam. Então eu posso ser fraco, estável, durar pouco, mas a superioridade de Deus nos completa. Se eu sou um salvo em Cristo, você é um salvo em Cristo, nós podemos dizer assim, a nossa vida vai durar, sei lá, 90, 100 anos e vai acabar. Não, não vai acabar, ela vai continuar. Né? Nós temos um relacionamento com Deus, nós temos a salvação, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Isso é que importa. Podemos ter uma estabilidade terrena, mas como filhos do Senhor, adotados pelo Senhor como tais, nós temos a garantia, a viva esperança de uma vida eterna. Por isso, irmãos, em tempo como estamos passando, tempo de pandemia, eu assisti hoje, alguém passou no grupo da minha família do Zap, umas imagens de um terremoto no México, que tem a praga de gafanhoto, tanta coisa que eles ficam passando tanto pra gente, né? Eu tô até evitando um pouco, mas assim, você vê tudo isso e as coisas vão acontecendo, mas o que nós devemos pregar nessas épocas, né? Deus vai matar o gafanhoto, né? Nós vamos rogar, vamos clamar, nós vamos implorar pela beneficência de Deus, pelo poder de Deus, como estamos em campanha de oração na nossa igreja toda noite. Quando acabar a campanha, não pare, irmão, continue com sua esposa, como eu tenho feito em casa. Clame, ore ao Senhor, para que Deus afaste de nossas famílias, da nossa cidade, do nosso país, esse vírus, essa pandemia, seja gafanhoto que for, mas é tempo que nós abrimos a nossa boca e pregar o evangelho da salvação. Porque vai morrer muita gente por causa da pandemia, de corona, para onde vão essas pessoas? E se morrer? Já morreu 50 e poucos mil no Brasil, se morrer 100 mil, para onde estão indo essas pessoas que estão morrendo? Será que tem a salvação? Será que as pessoas foram alcançadas pelo Evangelho? É tempo de pregar a salvação, é tempo, irmãos, de pregar a vida eterna. É isso que Jesus pediu para que nós falássemos e pregássemos. Prega o meu Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação. Para que essas almas sejam alcançadas, sejam aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador e sejam salvos. Os salvos vão ficar na batalha do clamor para Deus livrar, para Deus melhorar, para Deus encerrar esses sofrimentos que vêm pela terra. Esse é o papel da igreja. O povo tem que olhar para a igreja e ver uma igreja que ora, uma igreja que batalha espiritualmente, uma igreja que tem fé em Deus. Mas quando o povo nos ouvir, eles têm que ouvir que nós somos assim porque nós temos a salvação de Cristo. Nós somos assim porque nós somos cidadãos dos céus. Por isso nós falamos constantemente com Deus. Precisamos disso. Imagina, irmãos, eu não sei quantas pessoas tem no mundo, não sei se você sabe. Né? O Brasil acho que é 200 milhões, 210 milhões de pessoas, não sei. No mundo é muita gente, né? Mas daqui 100 anos passa rápido, irmão. Parece que é um século, mas passa rápido 100 anos. Praticamente daqui 100 anos ou 110 anos, todas as pessoas que estão hoje vivas sobre a face da Terra já terão morrido. Eu não sei quantos bilhões de pessoas são, eu vi isso na mente agora, não deu tempo de eu pesquisar, né? Sabe quantos bilhões são de pessoas, mas esses bilhões de pessoas estarão todos mortos, eu, você, nossos netos, filhos. Aquele que vivia até 110 anos vai estar morrendo daqui a 110 anos. Não vai ter mais ninguém de quem está vivo hoje sobre a face da terra, vai ter morrido todo mundo. Para onde foi esse povo? Né? Quantos desses estavam salvos? Então, quando nós pensamos isso, nós tem no nosso coração o chamado de Cristo para o Evangelho, e cada um vai evangelizar da sua forma. Um vai pregar na rua, outro na televisão, na internet, outro vai pregar cantando, outro vai pregar falando, outro vai pregar testemunhando, mas nós temos que pregar o Evangelho, principalmente em épocas como a de hoje. Amém? Além de ser vital para que a gente alcance mais almas, os corações e sofrimentos estão mais maleáveis, vamos dizer assim, estão mais atentos à voz do Senhor. Aleluia.
Então, para a parte 2 da nossa lição, ela fala do Salmo trazendo a ideia de confiança, oração e graça de Deus. Né? Graças a Deus, graça de Deus. Num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, eu estou na parte 2.1 da nossa revista. Bem? Num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, bem como do uso de expressões como determino meus direitos. Vou lembrar um pouquinho que eu falei aqui atrás, né? Eu faço coisas para Deus, eu faço para Deus, eu faço para Deus, porque depois Deus vai ter que me abençoar porque eu tenho direitos. Eu não me sinto à vontade, né, com essa expressão, Deus tem que me dar. Né? Ou eu determino que tal coisa aconteça. Quem determina é Deus, quem dá é Deus, quem pode é Deus, quem sabe ser justo é Deus, quem sabe ser merecedor é Deus. Se não for merecedor, que quiser Deus dar por amor, Ele faz. Se Deus quiser dar como um testemunho, Ele faz. Mas é Deus que faz, é Deus que escolhe, é Deus que tem poder. Amém? Então, nós ouvimos as expressões eu determino os meus direitos, entre outras. É importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade ou graça de Deus. Eu peço, eu clamo, eu acredito que Deus pode, peço que Ele vai fazer, que Ele faça. Se Ele não quiser, Ele não faz, mas eu peço que Ele faça porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Eu acredito que Deus é bom, porque muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós nos acovardamos, porque nós temos as nossas deficiências, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações, as quais Deus conhece muito bem. Muitas vezes é do seu agrado nos abençoar assim mesmo, principalmente com o seu perdão. Principalmente com o seu perdão. É uma das coisas que nós mais carecemos de Deus, é uma das coisas que nós mais precisamos de Deus. É a maior graça que Deus pode nos dar, o seu perdão. Amém? Aleluia. Então Deus faz isso pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Se fosse por troca de favor, por direito nosso, Jesus nem teria vindo. Né? A salvação nem teria chegado a nós, porque nós não merecíamos. Aleluia. Oração pela presença de Deus. O Salmo leva o salmista clamando: Senhor, que desça os céus, que o Senhor venha, né? Que nós queremos ver a sua presença, como o Senhor fez lá na época de Moisés, e fez o monte fumerar, e fez isso, e fez aquilo. O salmista está clamando pela presença de Deus. Eu separei aqui alguns versículos, né? O Salmo, por exemplo, o Salmo, para falar da presença de Deus. Eu até comentei na outra lição passada, de domingo passado, eu comentei do Salmo 34, eu vou abrir minha Bíblia aqui, Salmo 34, verso 15, 17 e 18. Vou ler aqui para os irmãos na Bíblia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Veja bem, nós estamos falando de presença de Deus. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vou repetir. Perto, queremos a presença de Deus, queremos relacionamento com Deus, queremos estar perto de Deus, queremos que Deus esteja conosco, né? Vou repetir da lição passada: quantos buscam isso acham que acontece isso num grande evento, num grande congresso, quando vem um grande pregador, um grande cantor, a grande pregação do pastor, de alguém. Será que Deus só está nesse momento na sua vida, né?
É muito pouco, irmãos. É muito pouco. Então, veja bem, não precisa grandes esforços para termos a presença de Deus na nossa vida. Precisa ser justo. Precisa ser uma pessoa alcançada pelo Evangelho, transformada pelo Evangelho. E a palavra fala, perto está o Senhor dessas pessoas. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mas assim falou que os justos clamam, os justos pedem, os justos oram, como estamos orando. E o Senhor os ouve, Deus ouve e os livra de todas as suas angústias, tudo aquilo que faz mal para a alma. Não sei quando vai ser essa pandemia, quando Deus quer. Quando Deus quiser, tem poder sobre isso. Mas como está o meu coração e o seu coração passando por tudo isso, né? Será que estamos entrando em desespero? Como que estamos? Né? É ruim, de repente, ser limitado por tantas coisas, né? Mas como está nosso coração? Como está nossa alma? Está angustiada? Clame a Deus, né? O Senhor é bom, é misericordioso para ouvir o nosso clamor e tirar da nossa alma toda angústia. Então, Salmo 34 fala que perto está o Senhor do justo, do contrito de coração. Eu vou ler Isaías. O livro de Isaías eu gosto muito desse texto. Isaías 15. Ou melhor, Isaías capítulo 57, verso 15. O que diz aqui a palavra, né? Falando de Deus, profeta de Deus falando. Porque assim diz o alto e o sublime, assim diz Deus, né, quando ia falar com o povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Está falando do grande Deus, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Aqui, né, o profeta falando, olha, assim Deus diz, né? Aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele diz, aí, 2 pontos. Deus falando, em um alto e santo lugar habito. Deus falando através da boca do profeta Isaías. Deus falando assim, eu. Né, Isaías primeiro apresenta Deus, né? O alto e o sublime Deus que habita na eternidade, cujo nome é santo. E Deus diz assim, eu, em um alto e santo lugar habito, Deus declarando. Aí tem uma palavrinha, um pronome, sei lá o que é isso, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então Deus fala assim, Deus dizendo assim, eu sou grande, eu habito num alto e santo lugar, mas também habito no coração do quebrantado, no coração do contrito, como disse o Salmo 34. Deus ouve, Deus está perto do contrito, do abatido de coração. Acabei de ler. Confirmando aqui em Isaías, perto e habito também no contrito de coração e de espírito, para vivificar o seu espírito, para vivificar o seu coração. Então, o que Deus quer? Né? Deus quer sinceridade, Deus quer humildade, né? Deus quer relacionamento. Ele promete, ele fala assim, eu vou estar perto, lá no Salmo 34. E aqui no Isaías 57:15, ele fala assim, da mesma forma eu tenho o poder de ser tão grande, habitar nos altos céus, mas também no coração desse que é contrito, que se arrependeu dos seus pecados, que está entregue a mim, que é sincero a mim. Aleluia. Glória a Deus. Separei também aqui, deixa eu ver o nosso tempo ali. João 14, né? Evangelho de João. Vou dar uma corridinha aqui. Para gravar essas coisas não tem muito tempo, viu, irmãos? João 14, 20 ao 23. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, é Jesus falando, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei
e me manifestarei a ele. Prometendo manifestação pessoal. Jesus respondeu, disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, olha só, vou ler bem devagar, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então ele põe a palavra como princípio. Me ama? Então guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. Então aquele que ama a minha palavra, me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E viveremos para ele e faremos nele morada. Então você, meu irmão varão valoroso, que ama a palavra do Senhor, que ama o evangelho do Senhor, você ama a Cristo. Se ama a Cristo, é amado do Pai, é amado de Deus. Ele diz que se assim acontece, viveremos para ele e nele faremos morada. O verso para cima ele colocou assim, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, veja bem, ele não está simplesmente dizendo assim de ter a presença em alguns momentos. Ele está dizendo assim, de perto está o Senhor, de o Senhor morar nos altos céus e também no coração do contrito. E ele diz que nós podemos e devemos ser a habitação de Deus quando amamos a sua palavra, quando amamos a Jesus. Então, não é só ter a presença, mas experimentar também a manifestação pessoal. Então, podemos buscar uma intimidade com Deus a fim de termos essa manifestação pessoal em nossa vida e a nossa fé ser renovada a cada manhã, a cada dia, a cada nova experiência com esse Deus maravilhoso. Aleluia! Esse salmo também expressa confiança. Olha o que ele diz aqui. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta, em quem eu confio, rocha minha em quem eu confio. Depois declara, cantarei um cântico novo. Notemos essa interessante sequência, porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, eu cantarei um cântico novo. Amém? Assim vai, mas ele diz assim, eu confio, eu sei quem é Deus. Faz diferença no enfrentamento das muitas adversidades. Então, eu vou ler um pedacinho aqui, olha. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Podemos refletir sobre este aspecto tão importante, a confiança na vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado do aprofundamento da nossa confiança em Deus. E aí sim faz diferença no enfrentamento das muitas adversidades. Já falamos em lições passadas, onde diz que Deus é fortaleza, como nós podemos estar bem, melhores no enfrentamento dessas adversidades, como quando temos confiança em Deus, quando temos intimidade com Deus, quando temos relacionamento com Deus. O sol pode estar forte lá fora amanhã, meio-dia, para todo mundo. Vai ter muita gente reclamando do sol e vai ter muita gente agradecendo pelo sol. Amém? Então, não é o que passamos que faz diferença do crente e do não crente, mas a forma como passamos. Diferencia um homem no momento de alegria, ou no momento de tristeza, ou no momento de angústia, ou no momento de paz. Não é o que ele passa, mas a forma como ele passa. Até momentos de alegria, de paz, O crente passa agradecendo a Deus, o crente passa louvando a Deus, o crente passa assim feliz pelas coisas que Deus tem proporcionado. O ímpio, ele curte a vida quando está em bonança, quando está em paz, e nem se lembra do Senhor. Então, a forma como nós passamos garante nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus, nesses enfrentamentos de situações difíceis, adversidades chamadas aqui. Intercessão pelo bem da família. Então, o salmista também nos traz, como dissemos lá no começo, eu peço por mim, pela minha família e pela minha nação. Então, necessidade pelo bem da família e da sociedade. Notemos que o salmo inicia com a experiência do salmista com Deus. O salmista conhecia Deus.
Agora ele se volta para interceder pela família e a seguir pelo povo. Importante lição para os nossos dias: pessoal, família e sociedade. Transformações começam por pessoas. Então, o salmista já tinha intimidade com Deus, pedia por si próprio, e aí ele vai pedir pela sua família, ele vai pedir pela nação. Então ele vai se dispor, né? ele vai experimentar, deixar um pouco de pedir somente para ele, deixar de ter um tanto assim, de preocupação com si próprio, mas ele olha para a família, ele olha para a nação, ele fala: eu posso falar com Deus a respeito disso, porque eu conheço Deus, Deus me conhece, eu vou interceder pela minha família, pela minha nação. Fala aqui na parte, eu já estou acabando, meus irmãos, a parte 3.1 da nossa revista, e 3.2 fala de filhos e filhas, né? Que o Salmo, ele se referiu, ele tocou nesse assunto. Eu vou ler um pedaço aqui da revista. Filhos bem desenvolvidos são resultado de oração, ensino, exemplo, discipulado, disciplina, pois precisam estar plantados junto a ribeiros de águas. Não é estar jogados, nascidos por acaso junto aos ribeiros, como fala no Salmo 1, porque sejam abençoados. Eles precisam ser plantados. Então diz aqui a nossa lição: filhos bem desenvolvidos são resultado de uma série de coisas que os pais podem ter feito. Um deles é oração, como o salmista nos coloca aqui. Outra coisa é ensino. Os filhos precisam ser ensinados, principalmente pelos pais ou avós ou quem os cria, né? Se assim os tiverem. Muitos perderam pais, talvez tiveram mais dificuldade, né? Tem as suas exceções. Mas na família onde isso é possível, o filho bem desenvolvido é resultado de oração do pai, da mãe, de quem os cria, ensino, exemplo principalmente. Os filhos precisam ter referências, discipulado, disciplina. E assim serão plantados junto a ribeiros. Né? O Salmo 127:4, eu vou ler aqui. Salmo 127, nós também citamos alguma lição de alguns dias atrás, né? De alguns domingos atrás. Salmo 127 na nossa Bíblia. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava de filhos na sua vida. Não serão confundidos quando falares com os seus inimigos à porta. Então, os filhos são herança do Senhor para quem? Para os pais. Fruto do ventre. Depois fala, como flechas na mão do valente, assim são os filhos. Os filhos são como flechas, o valente é você, pai, é você, mãe. Né? Os filhos são como flechas na mão do valente. Como é que você está lançando o seu filho? Para onde? Para onde você está apontando, mirando? Qual alvo que você está apresentando para os seus filhos? É nossa responsabilidade. Vou repetir aqui. Orar, ensinar, dar exemplo, discipular, colocar disciplina. Esses e muitos outros valores foram perdidos numa sociedade que está aberta ao pecado, que está aberta a todo tipo de doutrina, todo tipo de fala, e está sendo aceito isso pelo mundo, mas não pode ser aceito por uma sociedade cristã, não pode ser aceito por uma família cristã. E muitos dos nossos filhos, se não forem ensinados, serão confundidos. Né? O salmo que eu li ali fala assim, olha, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, um mundo que vai ficando cada vez mais complicado, mais cheio de ideias, de coisas, né? Nossos filhos estamos sendo lançados para lá. E como eles vão enfrentar? Será que eles vão ser confundidos? Será que eles vão ser enganados, meus varões e irmãos? Né? Não.
se eles forem resultado de uma vida nossa, de oração, de ensino. Então, cubra com a oração a sua família, ore pelos seus filhos, né? Ore pela sua esposa, pelas suas filhas, por aqueles que você cuida. De repente você é um avô, é um tio, cuida de um sobrinho, de um neto, cria, cuida de um idoso. Né? Lance sobre eles a palavra do Senhor, lance sobre eles o discipulado, lance sobre eles as suas orações. Fale com Deus a respeito deles. Peça a Deus a respeito deles. Amém? E para terminar, intercede, né? O salmista intercede pelo bem da sociedade. Ele menciona assim, nas ruas, né? E o povo. Então, no verso 14 e 15, ele pede a bênção de Deus não apenas para si e para a sua família, mas também para a sociedade. Pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio familiar e na sociedade. Então, a nossa presença em algum lugar, né, o círculo de relacionamento que temos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, devem ser influenciadas pela vida do cristão, para a nossa vida. Nós devemos, no quesito, né, no quesito espiritual, cristão, de forma de relacionamento com Deus, nós devemos ser referência, nós devemos influenciar. Profissionalmente, outras coisas, não pode até ser influenciado por alguém de forma até benéfica, né? Mas na área religiosa, na área espiritual, nós devemos ser influenciadores porque nós conhecemos e vivemos a verdade. Precisamos pedir para que Deus nos ensine a fazer isso da forma correta, né? Não é muitas vezes apontando, muito já se fez, né? Querer corrigir as pessoas, influenciar as pessoas, converter as pessoas, apontando o dedo para a pessoa, dizendo: você está errado, você faz errado, você deveria fazer assim. E aí nós fomos aprendendo com Jesus, fomos aprendendo com Deus, pelo auxílio do Espírito Santo, apontar para nós mesmos, dizer: olha, eu prefiro fazer assim. Eu mudei a minha vida assim porque eu achei que era melhor, deu resultado. E essas pessoas vão passar a repensar suas vidas pelo nosso testemunho, né? Então o homem de Deus diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso você deve servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quiser servir a outro Deus, você serve, o problema é seu. Então ele foi com persuasão, ele foi e lançou uma palavra que atraiu o povo para Deus. Então é muito mais sutil, mas é muito mais maravilhoso, é muito mais, eu enxergo como muito mais cristão nós ensinarmos pelo exemplo do que pela repreensão, pela crítica, né? Muitas vezes a pessoa não que isso seja errado, né? A própria palavra do Senhor fala para que o crente denuncie o pecado, né? Vá na contramão desse mundo, mas nós precisamos saber como fazer isso. Muitas vezes nós denunciamos o pecado mostrando o que é certo, não apontando para o que é errado. Eu faço assim porque eu acho que assim é melhor. Eu faço assim porque Deus, pela sua palavra, mostra que Ele gosta assim. Amém? Então, irmãos, que você seja abençoado pela palavra do Senhor. Muito obrigado aí para você que esteve conosco nesse domingo, nos outros, nesse trimestre, né? Logo chega o próximo e a gente vai continuando aqui na internet, pelo YouTube. Vamos fazer nosso BD, vamos continuar até esse temporal passar e a igreja ser reaberta, nós podemos nos encontrar lá e, né, podemos interagir, abraçar, apertar a mão, responder, perguntar, dar risada, chorar juntos, interagir. Amém? Estamos aí ansiosos para isso, mas com toda a paciência. Né? Se for amanhã, se for o mês que vem, se for daqui 2 meses, Deus sabe. Né? Mas nós vamos continuar caminhando juntos com essa ferramenta maravilhosa que temos aí nas nossas mãos, que é a internet. Amém? Deus abençoe. Vamos continuar orando. Tenha um bom domingo, uma boa semana. E vamos aí para mais uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Forte abraço a todos. Até o próximo domingo.